Os clássicos e a metodologia que ele te dá te ajuda a criar uma nova forma de alinhar os seus pensamentos. Isso tem me ajudado bastante a me conectar, tanto com meus pacientes quanto nas minhas relações profissionais, familiares e até mesmo interpessoal, eu mesma. Com o clube, eu consegui ter uma rotina de leitura muito melhor, não só dos clássicos, mas também de outras obras. Mudou muito a minha vida, minha interpretação de texto, me trouxe mais tranquilidade, a leitura com os clássicos, entendimento, cultura. O Clube dos Pensadores tem impactado a minha vida em muitas coisas, mas especialmente no fato de eu estar lendo com mais atenção. Sempre quando eu tô ali lendo um livro, né, seja do clube ou outro, eu fico pensando, onde é que o Sam iria fazer uma anotação aqui? E isso tem despertado em mim uma leitura mais calma, uma leitura mais eficiente. E eu vejo o Clube dos Pensadores como um encontro muito bom. Aquele encontro que a gente quer realmente conhecer a pessoa e marcar um próximo encontro. Então, estou muito feliz em fazer parte. E ele realmente tem sido algo muito extraordinário para mim. Senhoras e senhores, boa noite. É um prazer, uma alegria e uma responsabilidade encontrar você nesta nossa segunda noite sobre amor na prática. Na aula de ontem, nós conversamos sobre o que é o amor e o que o constrói. E nós passamos pela obra de Platão e fomos refletindo sobre ela calorosamente, ininterruptamente e profundamente. E chegamos à conclusão de que o amor se constrói com beleza e bondade, porque a aversão à beleza ou o feio está em total desarmonia com aquilo que é divino. Eu espero que você tenha gostado da aula de ontem, mas eu quero desejar a você que a aula de hoje seja ainda melhor. Eu quero que você tenha uma experiência que você nunca teve. Eu quero que essa aula seja uma espécie de divisor de águas na sua vida, porque eu quero que hoje você aprenda a perceber, aprenda a valorizar e a aplicar o amor na prática. Ao fim dessa aula eu farei um sorteio do Clube dos Pensadores, que é o meu clube de leitura, que será lançado amanhã. Mas eu quero que você preste atenção em tudo a partir de agora. Walter Ugumãe diz na sua obra que a tristeza fez o sujeito envelhecer 10 anos em uma semana. Isso significa que a felicidade remoça, mas a gente viu que a mais profunda felicidade só vem quando vem com amor. O amor remoça. É isso que Platão vai nos dizer quando ele diz o seguinte nesse trecho da obra. Eros é o mais moço de todos os deuses. A sua juventude é eterna. Quem ama é jovem, em qualquer idade. Eu me recordo do saudoso Abílio Diniz, que dizia: para ser velho é preciso ter idade. Mas para ser jovem, qualquer idade serve. Então eu preciso prestar atenção e perceber que ser jovem é uma decisão. Mas é uma decisão que é consequência de uma anterior, de uma primeira, que é a decisão de amar. De maneira que se eu decido amar, eu decido ser jovem. O amor remoça. Eu sempre faço a seguinte pergunta: se você fosse proibido de ver o seu filho, com uma única exceção, você teria 30 minutos por dia para ver o seu filho, só isso.
Mas para isso você teria que acordar 30 minutos mais cedo, todos os dias. Teria que dormir 30 minutos a menos todos os dias. Então, se você dorme hoje 7, você teria que dormir 6 horas e meia. Essa era a condição, e você teria 30 minutos com seu filho. Eu pergunto a você, você dormiria 30 minutos a menos? Sim. Por quê? Porque você queria ou quer ver o seu filho. Por quê? Porque você o ama. Quando a gente olha a relação do homem com Deus, as pessoas dizem assim, eu estou sem tempo para orar. É que a vida anda corrida e eu acabo ficando sem tempo para destinar a oração. E aí você passa dia após dia sem conversar com Deus. Em última análise, o que você está dizendo para mim é que Deus não é tão importante assim. Se você acordaria 30 minutos mais cedo todos os dias, sendo essa a única forma de você ver o seu filho, por que você não acorda 30 minutos mais cedo todos os dias, se essa, na sua condição atual, é a única forma de você ver o seu Deus? Nós estamos falando de amor na prática. Porque o amor na teoria se confunde muitas vezes com o eu romântico, criado e desenvolvido pelo romance, pelo cinema, pela novela. Mas nós precisamos entender o amor na prática. E como eu disse ontem, o amor é um sentimento que se traduz necessariamente em um comportamento que se mantém mesmo na adversidade, mesmo na circunstância contrária, mesmo quando o mundo indica que não. O amor lhe dá força para acordar 30 minutos mais cedo. Por quê? Porque o amor remoça. Há quanto tempo você não sai de casa sorrindo? Não caminha pelas ruas próximas do seu prédio? Não entra em uma floricultura e compra uma rosa e leva para alguém? Não para si mesmo, porque o mundo vem falando reiteradas vezes sobre amor próprio. Eu gosto de falar sobre amor ao próximo. Quando foi a última vez que você levou uma flor para alguém, sem esperar nada em troca? Quando foi a última vez que você caminhou e comprou um bolo, uma torta, um salgado, e levou para alguém? Quando foi a última vez que a sua vida encontrou eco no amor? A gente precisa parar, prestar atenção e decidir. Porque essa juventude própria do adolescente, que sai às 3 horas da tarde para encontrar o seu amor, e então chove, e eles se beijam na chuva, e a chuva é puro amor. Por quê? Porque o dia reflete por fora o que a gente reflete por dentro. Se chove e você ama, a chuva lava a alma. Se faz sol e você ama, o sol traz a alegria. No fim das contas, é só o que está aqui dentro que aparece lá fora. O amor vai lhe devolver a idade. Quem ama o trabalho, trabalha até o fim. É por isso que o seu avô, com 83, ainda vai até a loja dele. E por mais que ele não tome conta do dia a dia da loja, ele precisa ir para lá. Ele precisa participar da reunião, ele precisa opinar. Ele precisa ver se está tudo limpo, se está tudo certo. Porque se ele parar de trabalhar, ele para de viver. Por quê? Porque ele ama aquele trabalho. E amar remoça. Você que anda apressado, buscando a aposentadoria. Você que anda apressado, olhando para o relógio diferentes horas para poder sair. Você não ama o que faz.
Porque se você amasse o que faz, você não olharia para o tempo. Você seria capaz de ficar horas e horas e horas naquilo. Como diz Shakespeare em Macbeth, e por isso eu digo a você, leia um clássico. O trabalho que nos dá prazer cura a canseira que dele mesmo advém. Você se cansa trabalhando, mas esse trabalho que te dá prazer traz a cura para essa canseira. Alguém me pergunta, como é que eu percebo o amor? Você tem ares de juventude? Sinal de que você ama. O amor não injuria. O amor não xinga. O amor não ofende. O amor não pretende fazer sofrer. O amor não é violento. Veja você o que diz Platão aqui. Falemos agora das virtudes de Eros. O amor não suporta injúrias, nem dos deuses, nem dos homens. Nem os homens e os deuses são por ele ofendidos. Se sofre ou faz sofrer é porque é constrangido, pois a violência é incompatível com o amor. O amor não suporta injúrias. Quem ama não xinga a pessoa amada. Quem ama não ofende. Quem ama não maltrata. Quem ama não bate. Quem ama não é violento. Se a pessoa que está com você é assim, falta a ela amor. Ah, ele foi educado assim. Não, ele foi mal educado assim. Quem ama tem jeito, tem cuidado, tem afeto. E mais do que isso, o amor pode sofrer e por vezes pode fazer sofrer, mas ele faz porque é constrangido. Ele faz porque não há outra saída. E então você se percebe numa situação em que, por amar, você sofre. E sofrendo, você continua amando. Porque felicidade não é não sofrer. Felicidade é amar. E amar é algo que se mantém, é verbo que se pratica, mesmo no sofrimento. A violência é incompatível com o amor. Alguém diz, o crime foi passional. Havia paixão e, não suportando os ciúmes, praticou o crime. O amor não arde em ciúmes, diz apóstolo Paulo. Uma coisa é ter ciúmes, outra é arder em ciúmes. Bauman vai dizer em Amor Líquido que a mesma mão que acaricia pode ser também a mão que sufoca. Porque quem ama quer possuir, e que quem quer possuir quer manter. Mas se é um verdadeiro amor, o que eu tenho é cuidado. Algumas pessoas me perguntam, você é a favor do feminismo? Eu digo, eu sou a favor do cavalheirismo. O feminismo coloca a mulher no mesmo patamar do homem. O cavalheirismo coloca a mulher acima, no patamar de cima. E essa luta que existe, só existe porque os homens que nos precederam, os atuais, não são adeptos do cavalheirismo. E, portanto, eu sou adepto do cavalheirismo. Nenhuma mulher se ofende se você abre a porta do carro, se você é gentil, se você paga a conta, se você diz por favor, muito obrigado e é carinhoso.
O que falta a você não é a plena compreensão do feminismo ou do machismo. É a plena compreensão do cavalheirismo. O que falta a você é amor na prática. E, portanto, se o seu relacionamento dá sinais de violência, de injúria, de truculência, é porque padece o amor. Isso não sou eu, isso é Platão. Alguém disse para mim o seguinte: mas o amor, esse amor a respeito do qual você fala, ele é um amor de poetas. E eu digo a você que não. Não existe amor de poeta e amor sem poesia. Porque todo amor é poeta. Todo amor inspira. Todo amor faz chorar. Todo amor emociona. Todo amor é entrega. Veja você o que diz Platão nesse trecho da obra. E é Platão. Este Deus, o amor, é tão excelente poeta que pode até fazer poetas daqueles a quem ama, ou seja, aqueles a quem ama. Todos se tornam poetas quando Eros os ataca. Quando você é tomado pelo amor, você é um pouco mais poeta. E talvez a sua poesia não seja traduzida em palavras, mas ela é traduzida em ações. Ou você nunca conheceu alguém, eu mudei aqui de câmera, ou você nunca conheceu alguém que a partir do amor mudou. Alguém, você diz, nossa, ele é outro, agora que ele tem filho. Ele mudou. Ele mudou em razão do amor. Uma pessoa era absolutamente insatisfeita profissionalmente. Ela sofria e fazia sofrer. Ela era amargurada, violenta, revoltada e, de repente, ela se encontra profissionalmente. Ela conquista respeito, ela conquista prestígio, ela conquista o que gostaria. Essa pessoa muda, ela se torna leve, ela se torna amiga, ela se torna gentil. Por quê? Porque ela ama o que faz. O amor é absolutamente transformador. Porque Eros, o Deus do amor na expressão de Platão, ou o nosso Deus, que é amor, ele faz de todos os que amam poetas. A relação do pai com uma filha, a relação do artesão que ama o seu ofício, a relação do alfaiate quando faz a sua roupa com cuidado, é uma relação de profundo amor. Outro dia eu falei sobre um rapaz, um jovem maranhense chamado Denilson Lima. O que o sujeito faz ali não é doce, é uma obra de arte. Eu não sei se é um doce que é obra de arte ou se é uma obra de arte que é doce. Mas quando você olha para o que ele faz, o que você vê? Você vê amor. E, portanto, há todo o valor do mundo ali. Porque não é a comida, e não é a bebida, e não é o doce, e não é o chocolate. É o amor que transforma tudo aquilo em obra de arte. Tudo aquilo em poesia. E aí é Platão. O amor, quando ataca o homem, faz do homem um poeta. No seu trabalho, no seu negócio,
nos seus relacionamentos. E vejam vocês o seguinte: o amor inspira. Sim, é verdade. Mas as pessoas mudam ao longo da vida. Eu concordo com você. Mas é preciso mudar para continuar o mesmo. Pense você no seguinte. Pense você num casal que se conheceu na adolescência. Com 16 anos eles começaram a namorar. 10 anos depois eles se casaram com 26 anos de idade. A pessoa que começou a namorar aos 16 e que se casou aos 26, e a pessoa que se casou aos 26, são duas pessoas completamente diferentes. E essa pessoa dos 26 é uma pessoa totalmente diferente da pessoa dos 46. E há casais que começaram aos 16, que hoje têm 46 e continuam amando. Mas não é só casal. Há empresas assim. A empresa começou há 30 anos. E quando ela começou, ela fazia uma coisa. Só que de repente, essa coisa nem existe mais. Passados 30 anos, ela continua operando. Nós existimos há 30 anos. A mesma empresa. Mas ela continua por amor. Só que por que ela continua? Porque ela muda. E ela muda para continuar a mesma. A construtora, que existe há 50 anos, constrói de um jeito totalmente diferente que ela fazia quando começou. Ela muda para continuar a mesma. Construtora. O casal muda para continuar casal. Porque a estagnação faz esse casal morrer. O casal que não evolui junto é um casal que padece, que sofre, que cai, que morre. E, portanto, o descompasso se dá quando um tenta, um evolui, um cresce, um se dedica, um estuda e o outro nada. O outro alheio ao mundo, parado. É o mesmo adolescente de 16 anos, mas agora ele tem 36. E a distância entre eles se torna enorme, gigantesca, impossível. Por quê? Porque o amor não persiste. É que o amor precisa mudar para continuar o mesmo. E em um determinado momento da obra, ele diz assim: de fato, mesmo durante o tempo em que cada animal passa como vivo e idêntico, como indivíduo, isto é, no tempo que vai da infância à velhice, embora se diga que é sempre o mesmo, ele não possui em si as mesmas coisas. Está continuamente a renovar-se e a perder também. Quer sejam os cabelos, quer seja a carne, os ossos, o sangue. E não só no corpo se dão as mudanças. Próximo slide. O mesmo acontece com o espírito. Costumes, convicções, desejos, prazeres, aversões, temores. Todas estas coisas jamais permanecem as mesmas. Podem deixar esse slide na tela. E não só no corpo se dão as mudanças. Você olha às vezes para um sujeito, uma foto, quando ele tinha 16 anos, você pega uma foto com 46, em 30 anos ele mudou completamente. Ele tinha cabelo, ele perdeu o cabelo, ele não tinha barriga, ele tem barriga, ele tinha músculos, agora ainda tem alguns, outros não. A vida mudou. Ele perdeu pele, carne, sangue, cabelos.
Mas não é só no corpo que se operam as mudanças. No espírito, ele também muda. Ontem a gente viu que há um Eros que é um Eros celeste, um Eros sofisticado, um Eros nobre, que é aquele amor dirigido pelo intelecto, pelo espírito. Esse sujeito, aos 30 anos depois, mudou muito dos seus costumes. Ele tomava cerveja, ele toma vinho ou ele nem bebe mais. Mudou muito das convicções. Ele achava que o papel do sujeito era esse, que o papel do outro era aquele, que as pessoas não podiam se misturar, e hoje ele ama a mistura. Ele tinha diferentes desejos. Aos 20, ele queria ser rico e parecer rico. Aos 40, ele prefere o anonimato, o silêncio e a discrição. Os prazeres vão mudando, as aversões também, os medos também. Você troca de medos ao longo da vida. Aos 18 você tem um medo, que aos 40 parece pequeno. Aos 40 você tem medos que aos 18 você nem imaginava que sentiria. O que Platão diz, todas estas coisas jamais permanecem as mesmas. O amor precisa mudar para continuar o mesmo. Morgan Housel, na sua obra A Psicologia Financeira, vai dizer que nós vivemos a ilusão do fim da história. Você olha para um sujeito e você diz, meu Deus do céu, é isso. E você tem certeza de que a sua história não vai mudar mais. Mas ela vai mudar. As suas convicções, a sua leitura da vida, os seus desejos, os seus prazeres, eles devem mudar ao longo da vida. É só você pensar como era a sua rotina e como é. É claro que a taxa de mudança ela vai diminuindo ao longo da vida. Quando você tem 15, entre 15 e 30 anos, a sua vida muda muito mais, em regra, do que muda de 30 para 45. Mas vejam você que eu já vivi a ilusão do fim da história na vida profissional. Aos 25 anos eu me tornei juiz de direito. Juiz de direito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Eu era juiz de direito em Brasília aos 25 anos. Quem olhava para mim dizia, bom, você alcançou o apogeu da carreira jurídica. Porque o estudante de direito olha para o cargo de juiz e vê nele o ápice. Se o estudo lhe conduz à magistratura, significa que você estudou da melhor maneira possível. Ninguém entra na magistratura para sair. O seu destino está traçado. Você começa como substituto, depois se torna titular, depois vai ao segundo grau e se torna desembargador. Em algum momento, em razão da antiguidade, e a mesma antiguidade vai lhe conduzir um dia à presidência do seu tribunal. É o tempo. O seu destino está traçado, esta é a sua história. O que você vive? Você vive a ilusão do fim da história. 8 anos e meio depois, eu pedi exoneração. Se alguém me dissesse isso, que por livre e espontânea vontade, tendo me vitaliciado, estando com toda a estabilidade, prestígio e poder do serviço público e gostando do que eu fazia, eu pediria exoneração? Nem eu acreditaria. Mas aconteceu. A sua história pode mudar muito, mas ela muda muito para você continuar o mesmo. É para você manter essa sua coerência. Uma mulher chamada Gabriele,
decide abrir na Rue Cambon, em Paris, número 31, uma loja de chapéu. E ela decide colocar ali o seu nome, Chanel. Era uma loja para vestuário, para acessórios. E de repente a loja muda. E ela vende roupas, calças, e a loja muda e muda várias vezes para continuar a mesma. Quem passou pela Rue Cambon, número 31, em 1910, nem reparou naquela loja. E jamais imaginaria que dali surgiria uma marca que 115 anos depois seria uma das mais prestigiadas do mundo. Uma marca fundada por uma menina órfã que trabalhou como cantora de cabaré, daí o apelido Coco de um dos seus repertórios, que trabalhou como empregada doméstica, que trabalhou como costureira. Ninguém poderia prever o que aconteceria na vida daquela mulher. E ninguém pode prever o que vai acontecer na sua vida. Nem você. Porque o amor precisa mudar para continuar o mesmo. Quem diz isso é Platão. Não sou eu. Se você quiser discutir, discuta com ele. Eu mantenho a minha humildade. Como então, Summer, eu valorizo o amor? Eu percebo o amor no comportamento, mas eu quero aprender a valorizar, a aplicar esse amor. E eu vou lhe dizer como. Para você valorizar o seu amor, entenda o outro. Quem ama, entende o outro. Quem ama, coloca-se no lugar do outro, ou se coloca no lugar do outro e consegue construir a partir daquilo ali. Quem ama tem empatia. Quando você está ali, diante do seu trabalho, e chega o seu cliente, e ele diz para você que está insatisfeito com alguma coisa, e você ama o que você faz. E quando você ama o que você faz, você não gosta de críticas. Ninguém quer ouvir ninguém sente prazer nas reclamações que ouve do serviço que presta, do produto que fabrica, do bem que vende. Você não tem prazer na reclamação. Mas quando você ama e você ouve, é como se alguém dissesse: o seu filho precisa de um remédio. O que você faz? Naquele mesmo momento, você resolve, você opera, você trata, você cuida, você cura. Por quê? Porque você entendeu o outro. Entender o outro é a maneira mais sábia de você valorizar o outro, de você valorizar o amor. Eu quero que você saia da aula de hoje com esse compromisso claro, inequívoco e firme de compreender o outro, no seu trabalho, no seu negócio e nos seus relacionamentos pessoais. Eu vou entender o outro. Por quê? Porque a natureza em mim enlouqueceu, soltou do coração, porque eu decidi amar. E o amor nasce da convivência, diz Miss Oswald, em A Mão e a Luva, de Machado de Assis. Quem ama, entende o outro. Quem não ama, não. E um determinado trecho da obra, ele diz o seguinte: comigo se dá o que acontece com os mordidos pela víbora. Recusam-se, segundo dizem,
a contar o que houve, exceto aos que também já foram mordidos, porque somente estas pessoas podem compreender a situação e desculpar o que fizeram ou disseram, quando a dor os dominava. Quem ama entende o outro, e quem ama entende a dor do outro. Em um determinado momento da obra, Platão vai dizer que quando você entristece a pessoa que você ama, você fica mais triste pelo fato de tê-la entristecido do que pelo fato de ser punido pelo seu comportamento. Quando você faz chorar quem você ama, quando você desaponta quem você ama, quando você entristece, quando você revolta, quando você rompe, quando você corta, fere quem você ama, você olha para si mesmo e você sofre mais pelo fato de saber que você fez aquela pessoa sofrer do que pelo fato de você ser punido com aquele seu erro. Mas veja, o amor compreende o outro. E quando você ama, você entende a dor de outra pessoa que ama. Quem é pai e ama o filho, quando vê outro pai sofrendo pelo seu filho, sofre junto com ele e compreende aquela dor, porque é seu filho. Quando você tem filho, você não passa a amar mais só o seu filho e inteiramente o seu filho. Você passa a amar mais os seus pais. Porque você pensa, meu Deus do céu, os meus pais me amam como eu amo os meus filhos. E eu amo os meus filhos desesperadamente, completamente, inequivocamente, absolutamente, indiscutivelmente. Pois é. Você passa a amar mais, muito mais. No seu trabalho é a mesma coisa, amigo. É a mesma coisa. O empresário não fica feliz com a notícia de que outro empresário quebrou. Talvez, se for um rival e o sujeito for de má índole, mas em regra não há prazer. Você se entristece com a dor do outro, porque você sabe as agruras. O sujeito que é seletista não se alegra com a demissão do outro. Nem o empresário se alegra em demitir, porque você se vê no outro. Você já sentiu a dor do aperto, do sufoco, do problema, da incerteza do amanhã, da dificuldade financeira, de não saber como você resolveria aquela situação. E de repente você vê uma outra pessoa passando por idêntica circunstância. O que você pensa? Que dor. Eu entendo essa dor. E, portanto, vocês podem partilhar desse momento, porque um já sentiu o que o outro agora sente. Isso também é sinal de amor. O amor entende o outro. Mas quem não ama, não entende. Valorizar o amor é perceber o amor. Eu digo a você o seguinte. Eu digo a você que todos nós, sem sombra de dúvidas, somos tomados pelo cotidiano. De repente você olha para cá, olha para lá, olha para o terceiro lugar e o dia vai te tomando. Você entra na rede social e você passa de uma foto para outra, de um vídeo para outro, de um post para outro, de um story para outro.
e você vai para o WhatsApp de uma conversa para outra, e são temas diferentes, em diferentes grupos, com diferentes pessoas. E de repente o seu dia vai sendo tomado e você, apesar de estar com os olhos abertos, não consegue enxergar. Você não enxerga além do óbvio. Você não enxerga o óbvio. Porque esse é o problema do mundo acelerado, das múltiplas redes, da vida que toda hora te chama para alguma coisa. Porque antigamente, o defeito do homem, o homem normal, ele via o óbvio. O sábio via além do óbvio. Mas agora, nessa segunda quadra do século XXI, a partir de 2025, o normal é não ver o óbvio. Quem vê o óbvio vê mais do que a maioria. E o sábio, que vê além do óbvio, esse é um gigante. Tem ares de gênio. Por quê? Porque em algum momento ele parou. É aquele compromisso de eu vou fechar o celular e colocá-lo em outro ambiente. Eu vou me concentrar nas pessoas que estão comigo aqui. Eu vou me concentrar nessa situação. Eu vou ler. Ler é uma forma de meditação. Ler é uma forma de se desconectar do mundo. E depois de ser devolvido ao mundo pelo mesmo livro, mas de uma forma mais sábia, com mais ideias e mais coragem, mais ousadia, porque você passou a enxergar além do óbvio. Quando você olha para trás na sua vida, você pensa assim, gente, quantas decisões equivocadas eu já tomei. E eram obviamente erradas. E eu cometi erros óbvios. Ou seja, eu não vi o óbvio. Então você vai me perguntar, como é que eu faço para enxergar melhor? Como é que eu faço para ter mais visão? Como é que eu faço para ter um olhar mais acurado, mais assertivo, certeiro? Eu poderia responder a você de diversas formas, mas eu vou deixar Platão te responder. Ele diz assim: os olhos do espírito, do intelecto, da sabedoria, só começam a ver melhor quando os olhos do corpo se fecham. Quando os olhos do seu corpo fecham, você começa a ver melhor. Eu quero fechar os olhos para enxergar melhor. Eu quero olhar para as circunstâncias da minha vida e tomar as melhores decisões. Você sabe, eu divido a vida em áreas, são 5 áreas. Vida espiritual, vida sentimental, vida financeira, vida profissional e vida familiar. Quando eu faço um balanço da minha vida, eu faço um balanço de cada uma das áreas. De maneira que eu vejo. Quando eu vejo que o meu comportamento ele está fragilizado, eu estou distante de Deus, eu analiso a minha vida espiritual e eu vejo que eu estou em falha clara. Eu criei até um acrônimo, JOLPES: jejum, oração, louvor, palavra, igreja e, consequentemente, santidade. Se não há santidade, confira. Ou não estou jejuando, ou não estou orando, ou não estou louvando, ou não estou lendo a palavra, ou não estou indo à igreja. Batata. Sempre há uma falha em um desses. E aí eu vou passando área por área, analisando o momento, vendo o que eu posso melhorar, vendo o que eu devo corrigir. Mas para eu fazer isso, eu preciso sair de onde estou. Eu preciso ficar sozinho, quieto,
e um quarto. Então eu vou analisando e vou deliberando sobre cada uma das áreas. O que isso quer dizer? Eu deixei o celular lá fora, eu deixei as outras pessoas lá fora, eu fechei os olhos do corpo e eu abri os olhos da alma, do espírito, e eu passei a enxergar melhor. É isso que ao fim e ao cabo nós estamos dizendo aqui. Quando você pega um livro como esse, uma pequena grande obra como essa, quando você pega O Alienista de Machado de Assis, Madame Bovary de Gustave Flaubert, O Mulato de Aloysio Azevedo, A Pata da Gazela de José de Alencar, As Aventuras de Sherlock Holmes de Arthur Conan Doyle, A Apologia de Sócrates de Platão, o que você faz? Você fecha os olhos do corpo e abre os olhos do espírito. E você passa a enxergar melhor. Para corrigir o problema da sua visão, você precisa fechar os olhos. Quem diz isso não sou eu. Quem diz isso é Platão. O que busca o amor? O amor busca a imortalidade. Essa imortalidade se dá por meio da procriação. Nós vimos isso ontem. Porque na procriação, no nascimento, há algo de imortal que se manifesta no homem mortal. Então ele perpetua a sua espécie. Parte dele continua no outro. Quando ele cria um poema, ele perpetua um pensamento. Quando ele cria um negócio, ele perpetua uma ideia. Quando ele vai executando as coisas, vai criando, vai inventando, o que esse homem faz, ele vai se imortalizando, apesar de ser mortal. Por que uma invenção é um negócio brilhante? Porque a invenção é criar. Porque quando você tem uma ideia, há uma sensação maravilhosa. Porque há algo de imortal no ser mortal. A procriação do amor, diz Platão, se manifesta na fecundidade do espírito. E essa fecundidade se dá nas virtudes, nos pensamentos, nas invenções. Nas virtudes. É o que o ministro Ives nos dizia outro dia. É a musculatura moral. O sacrifício vai fazendo com que nós tenhamos cada vez mais uma maior musculatura moral. Todos nós somos capazes de fazer coisas horríveis. E todos nós temos fatos e feitos ao longo da vida que nos envergonham. Quando a mulher pega em adultério é levada para ser apedrejada e eles questionam Jesus, a resposta é uma só. Aquele que nunca pecou, que atire a primeira pedra. Você deve ter visto uma relação extraconjugal no estádio que tomou uma notoriedade imensa porque era um CEO com a diretora de RH. Eu não me manifestei. Por quê? Porque eu pensei nessa parte. Aquele que nunca pecou, que atire a primeira pedra. Todos nós somos capazes de fazer aquilo que condenamos. Machado de Assis, o grande autor brasileiro, né, a nossa maior referência na literatura brasileira, escreve um conto chamado O Médico é o Remédio. E nesse conto, uma mulher começa completamente abatida porque a amiga havia lhe roubado o noivo.
E ela conta isso para outra amiga. E ela está doente em razão do acontecimento. E essa amiga então pede ao noivo, que é um médico, que vá tratar de sua amiga que padece. E ele começa a tratar dela. E no meio do caminho ele se apaixona. E então ele deixa a noiva e fica com a ex-enferma, com a convalescente. E agora a que padece, a que perdeu o noivo, para a amiga. E aí Machado vai dizer, o médico é o remédio. Mas no fim, o que quer dizer o conto? Nós somos capazes de fazer aquilo que condenamos, porque foi justamente o que ela fez. Todos nós temos vícios e podemos desenvolver virtudes. O amor desenvolve em nós virtude. Algumas pessoas associam beleza com futilidade, mas o amor busca beleza. E a verdadeira beleza elimina a futilidade. A verdadeira beleza é uma beleza que provoca elevação. Elevação espiritual, elevação da alma, elevação da mente, elevação dos olhos. E, portanto, a verdadeira beleza elimina completamente a futilidade, porque a futilidade é feia. Como perceber, valorizar e aplicar o amor? Perceba, o amor remoça, o amor não xinga, não injuria, não é violento. O amor inspira. Aplique. O amor muda. E muda sempre para continuar o mesmo. O amor entende o outro. Valorize. O amor valoriza o outro. Mas para você perceber o amor, para você ver o amor, feche os olhos. E permita então que a fecundidade do Espírito se manifeste nos seus pensamentos, nas virtudes e nas invenções. O amor é belo. E a beleza, em seu ápice, elimina completamente a futilidade. Eu prometi que eu sortearia uma vaga no meu clube de leitura. O meu clube de leitura é maravilhoso. De todos os cursos que eu tenho cursos de oratória, de escrita, de clube de leitura, o nosso grupo que é a assinatura de desenvolvimento pessoal, o curso de gestão do tempo, de gestão da energia. Eu tenho vários cursos, mas o clube de leitura é a minha paixão. Porque no clube de leitura a gente lê 12 livros em 12 meses, com 15 minutos por dia. É minha terapia diária, é o meu momento de meditação, é a hora que eu converso com Gustavo Flaubert, é a hora que eu rio com Joaquim Maria Machado de Assis, é a hora que eu me divirto com a Luísa Azevedo. E, portanto, é maravilhoso. Eu vou anotando, como a aluna disse ali no início, eu vou anotando, chego no sábado e digo, gente, esse trecho aqui é um negócio inacreditável. Porque, veja, acontece isso na vida da gente e tal, e as pessoas passam a ler e sublinhar, dizer, eu acho que ele vai falar sobre isso na aula. E na aula a gente fica refletindo sobre os temas. E eu pego um trecho e trago para a vida cotidiana, para aplicação prática, porque eu tenho uma preocupação prática, eu não faço resenha da obra. Eu quero fazer como eu faço aqui com vocês, pegar um trecho e trazer para a vida cotidiana, para aplicação. Eu prometi que eu faria isso. E eu vou fazer isso. Eu vou fazer o sorteio de uma vaga no meu clube de leitura. Inclusive, eu vou dizer a você uma coisa. Amanhã a gente lança o clube. E eu decidi que eu vou sortear
entre aqueles que se inscreverem nos primeiros 15 minutos, 10 assinaturas vitalícias. O sujeito vai pagar pelo clube de leitura e nunca mais vai pagar por curso online nenhum meu. Eu vou fazer 10 sorteios. Então, para você se inscrever na hora que eu abrir. Eu vou fazer esse sorteio agora, mas antes eu gostaria que você visse esse vídeo que é 1 minuto. Eu volto e faço o sorteio. Vai que você está com a sorte grande hoje. Por favor. Os clássicos e a metodologia que ele te dá te ajuda a criar uma nova forma de alinhar os seus pensamentos. Isso tem me ajudado bastante a me conectar, tanto com meus pacientes quanto nas minhas relações profissionais, familiares e até mesmo interpessoal, eu mesma. Com o clube, eu consegui ter uma rotina de leitura muito melhor, não só dos clássicos, mas também de outras obras. Mudou muito a minha vida, minha interpretação de texto, me trouxe mais tranquilidade, a leitura com os clássicos, entendimento, cultura. O Clube dos Pensadores tem impactado a minha vida em muitas coisas, mas especialmente no fato de eu estar lendo com mais atenção. Sempre quando eu tô ali lendo um livro, né, seja do clube ou outro, eu fico pensando, onde é que o Sam iria fazer uma anotação aqui? E isso tem despertado em mim uma leitura mais calma, uma leitura mais eficiente. E eu vejo o Clube dos Pensadores como um encontro muito bom. Aquele encontro que a gente quer realmente conhecer a pessoa e marcar um próximo encontro. Então, estou muito feliz em fazer parte. E ele realmente tem sido algo muito extraordinário para mim. Eu disse que eu faria o sorteio e eu farei. Eu fiz um último post no meu perfil agora, você deve ter visto, em que eu falo de um trecho de Platão, que eu falo sobre o amor, né, de Platão. Eu quero que você comente nesse último texto a seguinte frase: ler é decidir amar. Ler é decidir amar. Escreva quantas vezes você quiser, que a gente já vai fazer o sorteio e eu vou dizer a pessoa sorteada. Eu falei que nesse clube de leitura a gente faria uma coisa diferente. E qual é a coisa? A pessoa antes se inscrevia no clube e ela fazia parte do clube. E ela podia comprar ou não os livros da gente. Ela podia ler pela internet, ela podia comprar de outra livraria. Claro, faça como você quiser. Só que dessa vez, quem entrar para o clube vai receber a nossa biblioteca com os 12 livros do clube na casa. Os 12 livros vêm em um box. São 2 boxes, na verdade, lindos assim, ó. Tem gente que coloca, estou colocando até de cabeça para baixo, tem gente que coloca como enfeite na casa. Tá vendo? Como objeto de decoração. Aqui tem os títulos todos. A pena é que você não pode deixar todos assim, porque cada capa é uma obra de arte. Tá vendo aqui? É uma mais bonita que a outra, que é a Apologia de Sócrates, o Seminarista de Bernardo Guimarães. Gente, essa obra é linda. Gustave Flaubert. Olha isso aqui. É aqui? Eu mostro aqui mesmo, né? Aqui? É. Gustave Flaubert. Olha a moreninha, que linda essa capa. É uma mais bonita que a outra. O Misterioso Caso em Styles. Agatha Christie, Lima Barreto, O Homem que Sabia Javanês e Outros Contos. A Luísa Azevedo, Mulata, essa peça é maravilhosa. Você vai receber tudo isso em casa, mas a pessoa recebe, pode voltar para cá que eu vou mostrar cada um tem uma, tá vendo aqui as frases atrás? Os marca-páginas, olha como eles são lindos, para você poder colocar e acompanhar aqui as fotos dos autores, né? Shakespeare, Clarice Lispector, Fernando Pessoa, Machado de Assis, George Orwell e Jane Austen. E as outros marca-páginas clássicos na linha da obra. E você ainda recebe o nosso caderninho para você fazer as suas anotações, né? Para a aula, né? Que é um caderninho todo em branco. Que você recebe
e você vai lá e faz as suas anotações. Quem entrar para o clube amanhã vai ganhar essa biblioteca, vai chegar essa biblioteca na casa. Eu disse que quem se inscrever nos primeiros 15 minutos vai concorrer a uma assinatura vitalícia. E eu separei ainda uma coisa muito especial que eu vou falar na live de amanhã. Tá? Temos já o sorteado? O pessoal já vai me dizer a pessoa sorteada. Amanhã nós teremos a principal aula, que é sobre como multiplicar o amor. Me desculpem aqui que eu vou ficar abraçado com as minhas obras até o final. Eu sou apaixonado, gente, cada vez que saem as capas assim, olha aqui a capa da nova, a gente já escolhi os livros de 2026. É assim, é uma emoção, é como ter um filho, é uma procriação e, portanto, é um amor, né? A gente viu isso. Pode colocar na tela, então, a pessoa sorteada, professora Renata Rocha, profa.renata_Rocha. Meus parabéns, seja muito bem-vinda ao Clube dos Pensadores. Amanhã, às 8 horas da noite, nós teremos a nossa principal aula, porque é como multiplicar o amor ao seu redor. Como, então, viver esse amor na sua plenitude, de forma a multiplicá-lo, para que tudo seja amor. E amanhã eu lanço na nossa aula o nosso clube de leitura, o Clube dos Pensadores. Eu espero você. Eu tenho certeza de que serão os melhores 12 meses da sua vida. Prepare as risadas e os lenços, porque eles serão emocionantes. Um beijo e até amanhã. Tchau, tchau. Dentro da Vitalícia, o meu foco principal era o Clube dos Pensadores, com o propósito de conhecer outras obras, ler sobre coisas diferentes, e isso engrandece muito todas as outras áreas da nossa vida. É uma entrega tão grande que nos promove um desenvolvimento pessoal muito grande. Eu estou muito satisfeita, muito feliz, e o Summer entrega muito mais do que a gente espera e está sendo fantástico. Tinha livro que eu não dava conta de seguir o cronograma. Eu já lia tudo de uma vez, assim, devorava os livros e ficava ansiosa para poder ouvir os destaques dele. Eu fiquei tão encantada com o Summer que, na realidade, eu costumei, em alguns livros, escutar de novo tudo e ainda fazer anotações. Ele solta, né, os PowerPoints, coisa, mas eu gostava realmente de anotar no livro e depois anotar no caderno. Sou advogada, acostumada a ler bastante, mas eu não imaginava que eu precisava introduzir na minha rotina a leitura de livros clássicos, né? E foi através do Clube dos Pensadores que eu comecei a ter essa rotina de ler. Lá você tem que cumprir ali um roteiro, um livro por mês durante um ano. Hoje eu já estou no 5º mês, lendo o 5º livro, e assim, completamente apaixonada. A leitura dos clássicos me levou a fazer novos links, novas associações. Hoje eu estou uma pessoa muito mais criativa. Eu não imaginava que depois de tanto tempo, depois de ter lido tanto, eu ainda fosse conseguir através de um livro. Super recomendo aí o Clube dos Pensadores. Você que não tem uma rotina, não consegue se comprometer ao ler um livro, é bacana quando você entra no clube, porque você tem outras pessoas ali, você tem uma rotina de ter que ler um pouquinho a cada dia, as aulas dele aos sábados, sempre para te manter motivada. Então eu acho bacana.